Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um curso diferente aqui no canal. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre fundamentos de economia. Neste conteúdo especificamente, nós vamos estar trabalhando com conceitos de macroeconomia e microeconomia. Tá? Tudo aquilo que a gente vê no curso de graduação que a gente oferece para o curso de Ciências Contábeis, o enfoque não é tão econômico assim, a gente trabalha com conceitos básicos suficiente para que você possa tomar decisões, você possa entender o cenário macroeconômico, microeconômico que a gente está inserido, tá bom? Antes de mais nada, é importante dizer que os slides que a gente usa, né, nas apresentações em sala de aula, está disponível no meu site www.profvasconcelosjoaquim.com. Tem o canal no YouTube, @vasconcelosjoaquim. Então se inscreve, curta, compartilha, né? No canal a gente vai estar sempre disponibilizando conteúdos para vocês. Normalmente a gente usa como literatura básica neste curso de microeconomia o livro do Pindyck Rubinfield. Então, mas a gente pode estar variando com algumas outras versões, né, do Varian ou outros, né? Mas tudo vai caminhar no mesmo sentido, na mesma direção, tá bom? Então a gente vai começar nossa discussão aqui falando sobre aspectos gerais da economia, né? Normalmente, então, como eu disse, a economia ela se divide em dois grandes grupos, vamos dizer assim. A gente chama de macroeconomia e a gente chama de microeconomia. Então, esses dois conjuntos, né, esses dois pontos específicos, vai estar agregando toda a disciplina de economia, né? Da introdução à economia, vamos dizer assim, melhor dizendo. Então, quando eu falo, vamos estudar a macroeconomia, eu estou falando de aspectos ligados à economia como um todo. Estou falando ali de políticas fiscais, estou falando de políticas monetárias, né, políticas cambiais, de inflação, desemprego, juros. Então, são variáveis que afetam a economia como um todo. Então, a gente fala de macroeconomia. Agora, quando a gente fala de microeconomia, aí já demanda uma análise a nível de indivíduo. Então, a gente está analisando o consumo, o comportamento dos indivíduos dentro de uma economia. Tá? Então, a gente vai abrangendo ali não só os indivíduos como um todo, os trabalhadores, as pessoas, mas empresas e assim sucessivamente. Então, a gente está analisando a menor unidade possível, que são os indivíduos de uma forma geral. Tá? Então, a microeconomia ela explica, né, como os agentes econômicos tomam suas decisões. Ok? Então, a microeconomia estuda os limites que são impostos aos agentes econômicos, ou seja, a restrição orçamentária. É uma coisa que a gente vai falar muito ao longo, né, desses vídeos, né, que todo indivíduo, toda empresa, ela tem o que a gente chama de restrição orçamentária. E, em função disso, existe uma necessidade de alocar de forma eficiente os recursos financeiros, tanto dos indivíduos quanto das empresas. Tá? Então, a gente vai estudar o que na microeconomia? Como a gente consegue maximizar este recurso que é limitado, né, para poder atender as necessidades desses indivíduos, principalmente no que tange na microeconomia, né, do estudo dos consumos, ou seja, da formação das suas cestas de consumo. Tá? Na macroeconomia, como eu já disse agora há pouco, estuda a economia como um todo. Taxa de juros, desemprego, produção nacional, inflação e por aí vai. Tudo isso afetando o quê? A riqueza nacional, ou seja, o produto interno bruto de um país, tá bom? Então a gente já pode, de certa forma, já começar a entender a economia, né? Toda ciência, antes de mais nada, toda ciência tem um objeto de estudo. Né? Por exemplo, a contabilidade, né? Que é meu curso de formação, ele tem como objeto de estudo o patrimônio das empresas. Né? Então, tudo aquilo que se refere a problemas patrimoniais, a gente fala de contabilidade.
A economia, né, tem a questão, né, da escassez dos recursos. Então, ela busca entender como alocar de forma eficiente esses recursos, né, que existem na economia. Né? Para isso, né, existem alguns fatores, né, que são importantes, são essenciais dentro de uma economia. Ou seja, são as necessidades humanas, os fatores de produção e a tecnologia disponível. Então, primeiramente, essas necessidades humanas. O que são essas necessidades humanas? As necessidades humanas são diversificáveis e infinitas, né? Mas tudo isso fica limitado à restrição orçamentária dos desvios. Vamos pensar nisso aqui. O que a gente fala de diversificáveis e infinitas? Então, dentro de uma sociedade, por exemplo, ou dentro de uma família, vamos pensar num conjunto menor a priori. E dali a gente pode expandir para outras magnitudes. Então, dentro de uma própria família, você tem consumos diversificáveis. Alguém gosta de um determinado produto, outro gosta de outro, e assim vai. Né? Então, existe uma diversificação muito grande de produtos. E quando eu digo infinito, quer dizer que quando eu sacio o meu desejo por um determinado produto, automaticamente, por meio da minha racionalidade, eu crio uma necessidade por um outro produto. Então eu começo a ter uma cesta de consumo bastante diversificada e ela sempre tende a ser infinita, né? Ela sempre vai estar se alterando à medida que eu consumo determinado produto, me sacio daquele produto, eu gero uma outra necessidade. E assim a economia, os consumos dos seres humanos caminham, né? E aí vem mais uma vez a questão da economia, como é que ela vai estudar essa necessidade infinita e diversificável com a questão da relação da limitação orçamentária que as famílias têm. Então a economia vem estudar isso, né, como fazer essa alocação eficiente desses recursos. Tá? Então nós temos na economia alguns agentes econômicos básicos, né, que são os consumidores, os trabalhadores e as empresas. Então, nos consumidores, quem são esses consumidores? Né? São todas as pessoas que consomem, ou seja, elas trabalham, geram renda e têm capacidade de consumir. Então, eles, no entanto, mesmo eles trabalhando, eles têm renda limitada, como eu disse, restrição orçamentária. Né? E essa renda que é limitada, ele tem que alocar com os gastos com bens e serviços, né? Ou seja, a teoria do consumidor. Os trabalhadores têm que decidir quando e onde ofertar a mão de obra. São as pessoas, os trabalhadores que detêm a força de trabalho. Então, eles vão escolher qual empresa, quando e onde estar ofertando a sua mão de obra para ter a remuneração e poder fazer o ciclo da economia caminhar. E temos as firmas, né, que também têm restrições orçamentárias, restrições na questão dos insumos, que tentam alocar os recursos de forma eficiente, né? Ou seja, isso aí é tudo estudado na teoria, na firma. Então a gente está vendo uma série de aspectos gerais sobre macroeconomia, né? Não vou dizer macro ainda não, né? Mas uma economia como um todo, né? Então, quando a gente, por exemplo, vamos pensar em preços e mercados, já afunilando um pouquinho nossa conversa aqui, quando a gente pensa em preços e mercados, o que nós temos? Nós temos que analisar, a nível de indivíduo, a questão das preferências. Isso impacta na questão de preços, né, que são percebidos pelo consumidor no mercado, quando você vai ao mercado. Então, se você tem um consumidor, um grupo de pessoas que optam, né, por comer carne de frango ao invés de boi, isso faz com que qual é o efeito disso? Ainda não estou falando de oferta e demanda, mas já está implícito essa questão da oferta e da demanda. Né? Então, quando eu aumento o consumo de um determinado produto, né, por exemplo, carne de frango, em relação à carne de boi, automaticamente a carne de frango tende a se elevar. Por quê? Porque existe uma demanda maior
do que a oferta. Então, naturalmente, os preços tendem a se elevar até que se encontre um novo ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, né? Ou quando há uma mudança no perfil de consumo das famílias, né? Então, isso provoca alteração no consumo, nos preços, os mercados percebem isso, né? Os trabalhadores, né, eles optam em reduzir o seu lazer em função dos preços que irão perceber pela jornada de trabalho adicional. Então, os indivíduos, de forma racional, eles podem abrir mão, né, do que eles chamam, da gente chama de lazer, né, porque eles percebem que existe, se a gente pensar contabilmente falando, existe a questão do adicional noturno, das horas extras e tudo mais. Então, ele abre mão, né, de trabalhar menos, né, de trabalhar mais, perdão, e caminha numa jornada de trabalho maior porque ele tem racionalmente a impressão, a sensação de maior ganho, né? As empresas, né, vão decidir, né, também se empregam mais ou menos trabalhadores, né, se elas compram mais equipamentos em função dos preços do mercado. Então os trabalhadores percebem, né, que o preço do salário, o valor pago pela hora dele pode ser acrescido em função das horas extras e tudo mais. E as empresas também, essa questão de contratar mais empregados ou de comprar mais insumos, tudo está relacionado com a questão de preços que o mercado está pagando, que ela consegue visualizar aí como fatores importantes dentro do seu processo de produção. Dentro do mercado, nós temos basicamente dois agentes, vamos dizer assim. Nós temos compradores e temos vendedores. Quem são os compradores? Os compradores são as famílias, os indivíduos que buscam por bens e serviços das empresas. Tá? Todo indivíduo que adquire, que tem renda, vamos chamar assim, é um potencial comprador, né? E os vendedores são as empresas que ofertam bens e serviços para as famílias ou indivíduos. Então, são esses dois agentes que existem no mercado, né? Compradores e vendedores. É como se a gente pensasse na bolsa de valores, por exemplo, e você tem compradores e vendedores em posições opostas, tentando negociar a compra e venda de ativos financeiros. Tá? É o mesmo princípio. Tá? Então, dado isso que nós já conversamos até agora, a gente já pode pensar, né, numa forma de conceituar o mercado, né? Então, o mercado é um conjunto de compradores e vendedores que se interagem, que por meio das suas interações de compra e venda, determina o preço do produto ou serviço a ser negociado. Então, como eu disse, esse mercado não necessariamente é o mercado, né, da esquina, né, da sua casa, da sua cidade. Não necessariamente é isso. Como eu disse, é um conceito muito similar à questão da bolsa de valores, onde você interage de forma virtual, neste caso, porque ela não existe fisicamente. Então você interage de forma virtual com outros compradores, com outros vendedores, e ali você vai negociando ativos financeiros, no nosso exemplo, e ele vai encontrar, vamos dizer assim, um ponto de equilíbrio financeiro, né, para determinados papéis, em função, mais uma vez, né, do famoso, né, conceito de oferta e demanda. Né? Quanto maior a demanda para um determinado papel, a tendência natural é que o preço possa se elevar, e quanto menor a demanda por um papel, esse preço também tende a ser diminuído. Por exemplo, você tem papéis da Oi, né, que hoje devem valer em torno de 80 centavos. Ou seja, tem pouca demanda, então o preço é muito baixo. Em compensação, você tem preços aí, por exemplo, da Tesla, que está na faixa de 40 reais, né, a unidade. Então, assim, varia muito, né, essa questão. Então, existe um equilíbrio entre oferta e demanda de papéis, né, que vai conceituar esse mercado. Então, o mercado, de certa forma, ele pode ser classificado como competitivos e não competitivos, tá certo?
O que seria um mercado perfeitamente competitivo? Isso é muito importante. Esse mercado perfeitamente competitivo, você tem muitos compradores, muitos vendedores, né? E de nenhuma forma, em hipótese alguma, esses compradores ou esses vendedores têm capacidade de influenciar o preço dos produtos ou serviços. Eles não conseguem fazer essa influência, né? O preço, né, pago pelos compradores e o preço pago recebido pelos vendedores, ele é determinado pelo princípio da oferta e da demanda. Tá? Ninguém tem essa capacidade de determinar preço num mercado perfeitamente competitivo. Tá bom? Já quando a gente fala dos não perfeitamente competitivos, já é o oposto do perfeitamente competitivo. Como eu disse, no perfeitamente competitivo, nós temos a oferta e a demanda que determina o preço. Ok? Aqui no não competitivo, isso já muda um pouco. Né? Então, você tem empresas que cobrando preços diferenciados dos seus produtos ou serviços. Né? Por que isso ocorre? Né? Porque se você pegar a literatura, eles apontam lá, olha, eles vão cobrar um preço diferenciado porque eles tentam captar mais clientes, né, do concorrente. Então eu vou, entre aspas, dizendo, uma concorrência desleal com base em preço, não vou chamar nem de desleal, né? Uma concorrência com base em preço, onde ele tem um sistema de custeio melhor, então ele consegue reduzir o custo ou ele consegue reduzir a margem de ganho dele, reduzindo o preço, e assim ele consegue captar clientes dos outros concorrentes que não conseguem ter esse sistema de custeio apurado, melhor elaborado, onde ele não tem uma margem muito grande de trabalho na questão de preço final. Ou, né, tem a questão do consumidor ser um cliente fiel. Né? Então, e a partir disso, ele pode cobrar um preço ali estabelecido, um preço maior do que os outros, porque ele sabe que independente do preço que ele colocar no seu produto, o cliente ele vai comprar, porque ele tem uma fidelidade ali, né? Ele tem uma fidelidade. Bom, então, né, em síntese, podemos dizer assim, a economia estuda a maneira como se administra os recursos escassos, né, com o objetivo de reduzir os bens e serviços e distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. Então, mais uma vez, né, a economia tenta estudar a escassez e como alocar essa escassez, esses recursos escassos na sociedade de forma, vamos chamar assim, eficiente. Tá? Nós temos, né, dentro do nosso contexto aqui introdutório, né, a questão dos bens econômicos. Esses bens econômicos caracterizam-se pela sua utilidade. Ou seja, nós temos bens segundo o seu caráter. O que é um caráter? Nós temos os bens públicos e os privados. Os bens públicos, eles são chamados de não excludentes. Os bens privados, eles são considerados excludentes. Mas como assim, Vasconcelos? Ora, então, quando eu falo de um bem público e ele é não excludente, nós temos que pensar que é aquele bem onde que eu não consigo excluir o uso ou o consumo de um determinado indivíduo de lugar nenhum. Então, por exemplo, eu não consigo eliminar ou restringir, seria melhor a palavra mais correta, o acesso de pessoas a uma praia, por exemplo. Eu não consigo, porque é um bem público, ele não é excludente, ele não exclui os indivíduos. Ok? Essa é a característica de um bem público. Já um bem privado, não. Ele tem a característica de exclusão. Então, eu posso excluir, por exemplo, pessoas de acessarem museus, eu posso proibir, excluir ou restringir, né, o acesso de pessoas a qualquer área privada, estádio de futebol e por aí vai. Então, para que a pessoa possa acessar, ele tem que pagar
para ter acesso. No bem público não existe a necessidade de pagamento, né? Nós temos os bens econômicos cuja sua natureza são de capital ou de consumo, tá? Então nós temos os bens de capital que não necessariamente são bens financeiros, isso é bom, economicamente falando, nós não estamos falando de capital, dinheiro propriamente dito, quando a gente fala de bens de capital. Nós estamos falando de máquinas e equipamentos que são usados no processo produtivo pelas empresas. E nós temos os bens de consumo, que são utilizados para consumir né, no dia a dia, para satisfazer as necessidades e tudo mais. Nós temos, nesses bens de consumo, os de uso de duração durável e de não durável. O próprio nome diz, né, conceitualmente falando. Então, de consumo duráveis são aqueles que têm um ciclo de vida muito grande. Por exemplo, geladeiras, carros, TVs, máquinas de lavar. Então, são bens de consumo que têm uma vida útil elevada, né, pelo menos 5 anos, ou mais. Aí vai depender muito do produto. E o não durável é aquele que a gente consome e à medida que a gente usa, ele se esgota com mais velocidade. Então, por exemplo, roupas, alimentos, sapatos. Então, são bens que têm a sua durabilidade reduzida, né, rapidamente em função, né, do seu uso. Então, por exemplo, um corredor que corre todos os dias em torno de 50 quilômetros de treinamento. Então, o tênis dele ele tem um desgaste muito grande em função da rotina de treinamento. Então, a necessidade da troca do tênis ele é maior em função desse consumo exagerado, em função dos altos treinamentos, né? Então, é importante dizer, como eu disse, na questão dos bens de capital e de consumo, que eles são bem diferentes, principalmente na questão do capital. Não entendam, né, como financeiro. Ele é simplesmente máquinas e equipamentos, né? Nós temos, né, para finalizar aqui o nosso conteúdo inicial, esses fatores de produção da economia. Então, os fatores de produção são elementos básicos utilizados no processo produtivo dos bens e serviços, tá? Esses fatores de produção, eles têm 3 características básicas. São limitados na quantidade, nós já falamos isso, mas vamos repetir de novo. São versáteis e podem ser combinados em proporções variáveis. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. Essa questão da escassez já vem desde o início da nossa conversa, né? A necessidade de alocar mais eficiente os recursos em função da nossa limitação de insumos, né? Então, a gente tem que alocar da melhor forma possível, né? Obter a melhor combinação possível destes insumos dentro de um processo produtivo, né, que obtenha a maior produção possível. Mas como é que eu faço isso? Existem algumas metodologias interessantes. Uma delas é a análise de eficiência, a Data Envelope Analysis, né, o DEA. Essa ferramenta ela consegue te dar uma alocação, né, eficiente na combinação dos insumos dentro do processo produtivo. Essa questão da versatilidade, né, então está associada à possibilidade de aproveitamento nos mais diversos usos na produção. Então você consegue diversificar, né, todos esses insumos no processo produtivo. Combinações em proporções diferenciadas está associada à capacidade de alocar as mais diversas quantidades para obter produções distintas. O que eu falei agora há pouco na questão do DEA. O DEA me permite fazer uma análise dentre os insumos utilizados, desde que eu utilize, por exemplo, a orientação produto. Então eu vou maximizar o meu produto dada a combinação dos meus insumos ali inseridos. Então eu vou analisar ali onde tem escassez, eu tenho folga, para poder alocar de forma mais eficiente os insumos dentro do meu processo produtivo, tá? Então a gente faz toda essa análise para poder alocar de forma mais eficiente os processos.
E dentro desses fatores produtivos, nós temos três básicos. Os três fatores básicos de produção, né, que a economia considera. Nós temos a terra, o capital e o trabalho. Esses três grandes grupos, né, que se divide os fatores produtivos. Né? O que é a terra? A terra, né, como o próprio nome diz, é a terra, propriamente dita. Né? Está no seu sentido amplo. Né? Então, uma vez que os recursos oriundos da natureza estão na base de todos os bens produzidos no sistema econômico, ou seja, é a terra propriamente dita, onde se produz, né, os principais insumos de um país. Nós temos o capital, como eu disse agora há pouco, repetindo e reforçando, né, indica não o financeiro, o capital, o dinheiro, mas sim máquinas e equipamentos que são utilizados nesse processo produtivo, ou seja, você tem a terra, você tem as máquinas e equipamentos trabalhando em conjunto, e aí surge o trabalho, que é a mão de obra. Né? É a mão de obra utilizada dentro do processo produtivo. Tá? Então, os fatores de produção, resumindo, para nós finalizarmos aqui a nossa primeira conversa, é terra, capital e trabalho. A terra é a terra propriamente dita, o capital são as máquinas e equipamentos, os insumos utilizados no processo produtivo, e nós temos o trabalho, que é a mão de obra alocada nesse processo e que gera o produto final que é comercializado dentro de uma economia. Beleza? Então, assim, esse foi o nosso primeiro bate-papo com relação ao nosso assunto de introdução à economia. Nós vamos trabalhar nessa toada, não é um conteúdo, como eu disse, muito profundo em economia, ele é para não economistas propriamente dito, ou para quem quer entender um pouco mais sobre alguns conceitos econômicos. Em alguns pontos nós vamos ter algo um pouco mais profundo, mas que não demandará, vamos dizer assim, um grande conhecimento, um aprofundamento muito grande, até porque não é um curso de economia para economistas, é um curso de economia para não economistas, vamos dizer assim. Né? Então, no mais, se você gostou aí, né, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha, né, e fica ligado aí para os próximos vídeos que a gente vai estar disponibilizando mais conteúdos como esse, né, a continuidade desse curso de economia. Tá, beleza? Abraço a todos aí, até mais.